Eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Gestão da Informação, essa é a aula 3 da disciplina de Gestão da Informação. Nós vamos tratar nessa aula do valor estratégico da informação numa organização e um conceito bastante relacionado a isso, que é vantagem competitiva. Bom, quando a gente pensa em valor estratégico da informação, né, isso deveria suscitar a seguinte dúvida: qual o valor da informação para uma organização? O quanto uma organização depende da informação? Será que essa organização ela é altamente dependente das informações que deveriam existir e trafegar dentro da organização? Ou é uma organização não muito dependente de informação? Bom, hoje em dia é bastante raro organizações que dependam muito pouco da informação, mas algumas organizações podem depender mais ou serem altamente dependentes. Isso vai depender do quê? Dessa outra pergunta aqui: quais os objetivos de uma organização? Para que uma organização ela existe? Por que ela foi criada? O que nós queremos com essa organização? Dependendo dos objetivos, do segmento, do tamanho, da área dessa organização, nós podemos depender mais, essa organização pode depender mais ou menos da organização. Existem alguns conceitos que a gente pode estudar para poder entender um pouco mais qual o valor que uma organização tem, qual o valor que a informação tem dentro da organização. Como esse valor tem muito a ver com o plano estratégico, o gerenciamento estratégico da organização, então nós costumamos usar a expressão valor estratégico da informação. E aí, o que pode mudar em uma organização com base na gestão da informação, né? Dependendo do objetivo da organização, você pode, gerenciando melhor ou pior a informação, conseguindo mais informações do mercado, por exemplo, com qualidade, isso pode impactar muito positivamente a organização, tá? E aí, vamos tratar um pouquinho disso. E aí, dois conceitos, na verdade, relacionados que eu mencionei no início da aula, que faz parte do título dessa aula, é o conceito de vantagem competitiva. Vocês já devem ter estudado, já devem conhecer, mas vou recapitular aqui qual é o conceito de vantagem competitiva. Então, é muito comum, né? Dificilmente uma organização não possui concorrentes, né? Pensando em empresas privadas, principalmente, como exemplo de organização, é muito difícil que elas não possuam concorrentes. E aí, como ela está posicionada no mercado em relação aos seus concorrentes? Ela tem uma boa posição ou não? Nós costumamos dizer que a organização ela tem vantagem competitiva no mercado quando ela está mais bem posicionada que as suas concorrentes. Então, ela tem que ter, por exemplo, mais participação no mercado, né? A market share, que a gente diz. Ela tem que ter mais lucratividade, por exemplo. Para que a vantagem competitiva realmente exista, ela tem que ter vários desses conceitos, se não todos. Então, ela tem que ter a maior parte do mercado, ela tem que estar sendo comprada ou usada pela maior parte dos clientes disponíveis no mercado. Com base nisso, ela tem que ter uma lucratividade maior, redução de custos. Não adianta ela ter muito mercado, mas se ela está tendo sempre prejuízo. Não adianta ela ter um lucro bastante grande em relação às suas despesas, mas se com um mercado muito pequeno. Então, o sonho de toda empresa é ter essa vantagem competitiva, senão dificilmente a empresa ela se mantém. Ou ela está no topo, ou ela está junto com todos os concorrentes. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas ela está ali naquela base. E ela estando na base, a chance dela ficar muito para trás é grande, né? E como a gente sabe, o mercado é muito dinâmico. Uma organização que hoje tem vantagem competitiva, não necessariamente amanhã ela vai ter. Então, é uma preocupação constante das organizações, tentar adquirir a vantagem competitiva e, uma vez adquirida, manter essa vantagem, que está totalmente relacionado a esse conceito de liderança de mercado. Agora,
como chegar nessa vantagem competitiva, como atingir esse ponto. Vocês podem estudar isso de diferentes perspectivas, diferentes abordagens, vocês podem estudar isso do ponto de vista de gestão estratégica, vocês podem estudar isso do ponto de vista da gestão da administração organizacional. Aqui a ideia é mostrar que informação é importante, é útil para que se chegue à vantagem competitiva. Né? É um dos pilares, o bom gerenciamento das informações é um dos pilares para se chegar à vantagem competitiva. Ainda nesse contexto, resgatando aqui um modelo que vocês também provavelmente já conhecem, que é o modelo de Porter. Porter é um autor que propôs esse modelo justamente para sistematizar de forma que a gente possa entender melhor o que está em jogo no mercado quando uma organização precisa se posicionar em relação às demais organizações. Né? Então, o centro desse modelo é justamente a rivalidade entre os concorrentes, é o que está destacado aqui. E nós temos quatro diferentes forças, né? Esse modelo, na verdade, é chamado de modelo das 5 forças de Porter. No centro, nós temos a rivalidade entre os concorrentes. Essa é a força principal, né? Como eu destaquei antes, os concorrentes que existem dentro do mercado é o que mais define o sucesso ou não da sua própria empresa. Mas, além disso, nós temos outras 4 forças que estão atrapalhando a vida da sua organização. Né? A vida não é fácil e ainda só os seus próprios concorrentes já estão te atrapalhando bastante, já estão criando dificuldades e ainda podem existir outros problemas nessa dinâmica. Então, por exemplo, é a ameaça de novos entrantes. O que significa isso? Novos concorrentes. Se já não bastasse os concorrentes que a sua organização tem, novos concorrentes aparecendo para fazer exatamente o que você já faz, o que a sua organização já faz. Ou então, a ameaça de produtos substitutos. Não tem um novo concorrente, mas o seu concorrente já tradicional lança um produto melhor, lança um serviço melhor. Então, isso também é uma outra ameaça para o bom desempenho da sua organização. Depois nós temos ainda as duas outras forças desse modelo que estão, de certa forma, relacionados, porque um tem a ver com seus fornecedores e outro tem a ver com seus clientes, né? Que é justamente o que nós estamos chamando aqui de poder de barganha dos fornecedores e poder de barganha dos clientes. O que significa esse poder de barganha? Significa que, por exemplo, os seus fornecedores, ou um fornecedor seu, ele pode se juntar a outros fornecedores, por exemplo, para poder ter um poder de barganha maior. Eles juntos podem exigir um pagamento melhor pelos produtos pela matéria-prima que eles estão disponibilizando, por exemplo. E também existe o poder de barganha dos clientes. Um conjunto de clientes, eles podem, de alguma forma, barganhar mais em relação ao que eles querem. Custo, por exemplo, para eles adquirirem ou pagarem por um determinado serviço. Então, esse modelo ele tenta representar o quão difícil pode ser a vida de uma organização, sendo puxado por diferentes 5 forças a todo momento. Isso é o que a gente costuma dizer a dinâmica do mercado. O mercado é muito dinâmico. E aí, como eu havia comentado, hoje a situação pode ser uma, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, a situação pode ter outra. A gente tem várias situações em que isso acontece, né? Uma determinada empresa, ela pode hoje ser a líder de mercado na venda de um determinado tipo de celular, por exemplo, daqui a alguns anos isso já não acontece mais. A gente viu isso acontecer em vários momentos, né? Um determinado tipo de celular de uma determinada empresa era o mais vendido, era o mais desejado, ele tinha uma inovação tecnológica, passa um tempo e isso pode começar a ser disputado por outras organizações. As outras organizações estão sempre tentando
correr, né, para poder ser ainda melhor do que as outras. E como é que as organizações fazem isso? Como é que uma organização ela tenta pensar num produto ainda melhor, num smartphone ainda melhor? Ela vai tentar olhar informações, ela vai captar dados. Por quê, por exemplo? Porque os clientes estão gostando muito daquele smartphone que está na moda atualmente. Esse é um tipo de dado que ela tem que coletar no mercado para poder ajudar a gerar informações para poder ajudar a tomada de decisão. Outro tipo de dado que pode ser coletado e transformado em informação. A sua organização, por exemplo, tem capacidade de fazer alguma coisa melhor? Quais são as características dos designers, né, dos projetistas, dos desenvolvedores, dos pesquisadores dentro da sua organização? Isso é um outro dado que tem que ser levantado num determinado momento para poder saber como tentar ultrapassar o seu concorrente. Então, houve um produto substituto que te ameaçou, então uma forma de tentar resolver isso é você pensar num novo produto substituto ainda. Você não tem mais a vantagem competitiva, mas você pode ter de repente uma ideia nova, inovadora, baseado em informações para poder se posicionar novamente no mercado. Você vai ter que avaliar, por exemplo, se os seus fornecedores têm o tipo de matéria-prima que você precisa, se você vai ter que usar outros fornecedores, qual é o perfil exato dos clientes que você está mirando. Aí ainda se preocupar se já não tem uma outra organização aparecendo para tentar desbancar aquela que você já está tentando desbancar. Enfim, tudo isso baseado no uso de informações de qualidade para poder tomar as suas decisões. E voltamos então aqui a tratar do valor da informação. O que eu comentei anteriormente é uma motivação de como a informação pode ter valor para uma organização quando ela está se posicionando no mercado. A informação ela é tão importante que atualmente ela é considerada um ativo da própria organização, que a gente chama aqui de um ativo organizacional. É como se fosse o seu conjunto de funcionários, por exemplo, o seu conjunto de equipamentos de TI são ativos organizacionais. Hoje em dia, a própria informação da organização é considerada um ativo organizacional. Por mais que seja algo intangível, que a gente não possa ver, que a gente não possa pegar, é uma coisa digital, mas ainda assim é considerado um ativo organizacional dentro da sua importância. Intangível, como eu havia comentado, né? Você não é como um ativo que você pega, você vê um computador, você sabe que aquilo é um ativo da sua organização, mas a informação, mesmo não sendo dessa natureza, ainda assim ela é considerada um ativo. Bom, grande, né? O valor da informação aqui apenas para destacar que é um valor muito grande, conforme eu venho tentando motivar vocês aqui. E existe uma sensibilidade. O que significa essa sensibilidade? Se a informação é útil para a sua organização, imagina para os seus concorrentes. Então, isso é o que a gente chama de sensibilidade, que está altamente relacionado ao conceito, né, de segurança da informação. Então, é muito importante que, paralelamente à gestão da informação, exista a gestão da segurança. É importante você ter que se preocupar. E aí também, né, é uma outra grande preocupação que as organizações precisam ter de forma bastante complexa, porque você tem que se preocupar com ameaças externas, via digital, tentando romper a barreira que é criada na sua organização para tentar roubar as informações de forma digital. Você pode ter que se preocupar com seus próprios funcionários, obtendo as informações diretamente dentro da organização e vendendo isso para a concorrência. Você pode ter que se preocupar com infiltrados, justamente para tentar usar essas informações. Então, quando a gente está pensando em organizações mais simples, a organização ali, aquela empresa ali daquele bairro, talvez com um escopo bastante localizado, talvez essa questão ela não seja tão preocupante, porque o que está em jogo não é algo tão grande a ponto das concorrentes tentarem sabotar, roubando as suas informações de alguma forma. Agora, se a gente está pensando em grandíssimas organizações,
de escopo bastante grande, aí sim, a sensibilidade dessas informações é muito grande. Então, é uma preocupação a mais que as organizações precisam ter, né? Por isso é que existem áreas e pessoas especializadas em cuidar da segurança das informações. Bom, não relacionado diretamente à segurança, mas ao valor da informação de uma forma geral, dois conceitos bastante usados na área de computação, então, é a mineração de dados, né? Também chamado de ciência de dados, não necessariamente também chamado, mas um conceito similar, e o que eu já tinha destacado também, o Big Data, os grandes dados disponíveis hoje na sociedade digital. A gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente e também em outras disciplinas vocês provavelmente vão se preocupar do ponto de vista computacional, como minerar dados para poder chegar à informação. Adiantando um pouco, né, sobre a mineração de dados, a ciência dos dados. O que significa mineração de dados? É um nome bastante conhecido, né, talvez até em inglês a gente conheça mais, que é o data mining, mas a ideia é, os dados, eu havia comentado, são brutos. Eles estão, por exemplo, em um banco de dados. E como chegar a informações? Você pode manualmente organizar esses dados, mas você pode ter, por exemplo, técnicas computacionais que varrem esses dados, um conjunto muito grande de dados numa mesma estrutura, para tentar obter alguma informação dali automaticamente. Isso, por exemplo, é muito útil para organizações que querem saber, por exemplo, como os clientes têm se comportado. Então, uma organização que vende diferentes tipos de produto pode tentar usar técnicas de mineração de dados para, por exemplo, varrendo os dados, chegar à relação de que um determinado tipo de cliente compra mais um determinado tipo de produto seu e um outro tipo de cliente compra outro tipo de produto. Isso pode parecer lógico depois que você chegou a essa informação, mas para você chegar a essa informação, considerando que você tem bases de dados de clientes, por exemplo, pensando num produto que vai para o mercado. O mercado, eu digo mercado de comprar comida, produtos de limpeza, de beleza. E aí você pode ser uma grande organização, você tem um monte de produtos no mercado. E aí, quem está comprando mais uma determinada coisa? Os dados que são gerados por todos os mercados e que são seus clientes, e os clientes finais, que são os clientes do mercado, isso pode dar uma quantidade, e dá, muito grande. É inviável você tentar avaliar aquilo de uma forma manual. Para isso, existem técnicas computacionais. E aí, os dados já eram grandes o suficiente. Hoje em dia, os dados são ainda maiores, que é o que a gente chama de Big Data, né? Existem dados disponíveis da nuvem que podem ser acessados por outras organizações. Você pode querer pagar pelo uso desses dados para poder fazer essas análises. Então, as informações, nesse contexto, elas podem ser usadas para diferentes fins, pensando sempre em atingir a vantagem competitiva. Você pode querer usar informação para conseguir saber como diminuir os custos operacionais. Então, se você sabe um determinado tipo de cliente compra mais um determinado tipo de produto, você não precisa focar em tentar vender para ele um outro tipo de produto. Com isso, você gasta menos com o procedimento que você usa, tentando vender algo que você sabe que não vai ser vendido facilmente. Você pode usar a informação para tentar diferenciar produtos e serviços oferecidos ou mesmo adaptar esses produtos e serviços. Então, com base na informação que você adquire do mercado, você pode pensar como produzir algo novo ou adaptar o que você já tem para poder chegar mais próximo dos desejos dos clientes. Você pode tentar focar em nichos específicos, então, com base na análise de dados do mercado, você pode perceber, por exemplo, que existe um nicho bem específico de cliente que ainda não está plenamente satisfeito, então você pode tentar focar naquele nicho. E, por fim, se aproximar de clientes e fornecedores. Tentar identificar quais são os fornecedores que você poderia ter uma melhor relação, que tipo de cliente você quer realmente focar. Isso tudo tem a ver com aquele modelo de Porter das 5 forças.
e você pode usar a informação para atacar cada uma daquelas 5 forças que estavam aqui, né? Por exemplo, se aproximar dos clientes e fornecedores, que eram 2 das forças. Bom, com isso, a gente viu sobre o valor que uma informação pode ter, né? Saber que é chamado de valor estratégico e que isso pode, então, ser útil para que uma organização consiga ter, a médio ou a longo prazo, adquirir a vantagem competitiva no mercado. Obrigado.